meu nome é Carla Patrícia e eu vou estar aqui hoje conversando com vocês com relação à saúde mental, tanto das mães quanto das crianças nesse período de isolamento físico. Eu sou psicóloga, especialista em saúde mental e professora do curso tanto de psicologia quanto de pedagogia da UNA de Divinópolis. Quando a gente pensa, eu enquanto psicóloga social, quando eu penso com relação ao processo da saúde mental, tanto da mãe quanto da criança, é importante a gente pensar sobre o processo de ser mãe, O que era o ser mãe, Como diz Simone de Beauvoir, nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Então, da mesma forma que a gente vai se tornando mulher, a gente também se torna mãe. A gente já não nasce mãe, A gente se torna mãe. Então, quando a gente pensa com relação a esse nosso processo de ser mãe, Tanto com relação ao nosso processo histórico, como que a gente foi se formando enquanto mãe. E também com relação ao processo que mãe a gente estava sendo naquele momento antes da pandemia, a partir desse momento, é importante a gente pensar num segundo tópico. Esse segundo tópico seria com relação à rotina, O que mudou a partir do processo desse isolamento social? Desse processo da pandemia. Como era a nossa rotina de ser mãe, ou como era a sua rotina de ser mãe antes, e como que está sendo agora a sua rotina de ser mãe agora, Aumentou o trabalho? Diminuiu o trabalho, aumentou, o trabalho continuou o mesmo, mas aumentou, por exemplo, as funções, porque agora, por exemplo, as crianças não estão indo mais para a escola, então aumentou esse processo das atividades escolares em conjunto com as crianças nesse sentido, A partir do momento, então, que a gente faz esse processo dessa análise de como era a nossa rotina antigamente, ou antes do processo da pandemia, e como está sendo a nossa rotina agora, nesse sentido, é importante a gente buscar, então, realizar uma adaptação. É claro que essa adaptação vai ser à medida do possível, vai ser como que a gente consegue, a partir da nossa estrutura. É importante a gente pensar que nós temos múltiplas realidades. Então, a partir dessas múltiplas realidades, como que eu consigo, a partir da minha realidade, a partir da realidade que eu estou neste momento, realizar, para mim poder me organizar a minha rotina, fazer uma organização, um planejamento do meu dia, das minhas funções, E para mim poder estar realizando este processo de organização e planejamento, é importante que eu tenha, olhar, por exemplo, a minha condição. Não apenas a minha condição de saúde, porque aí a gente vai ter as condições de saúde de cada mãe, que pode variar, a condição financeira, a condição de tempo, a condição com relação à realidade do trabalho, ou se além do trabalho tem o estudo ou outras funções. Esses pontos são os pontos primordiais para a gente poder começar a organizar com relação a esse processo da nossa saúde mental, A nossa saúde mental, nesse processo da pandemia, ela foi, de uma forma ou de outra, afetada. E isso em todos nós. Algumas pessoas foram mais afetadas, outras pessoas foram menos afetadas, mas principalmente por causa do processo de isolamento social, quando a gente pega ali, a partir de meado de março, No início, nesse primeiro meado de março, a gente estava muito mais focado no campo da nossa saúde orgânica. Não que a nossa saúde orgânica não seja importante, porque ela é, Mas a gente acabou deixando, boa parte das pessoas acabaram deixando a nossa saúde mental de lado, nesse sentido. E aí o que acontece? Nossa saúde mental foi, de uma forma geral, foi acabando ficando sobrecarregada. E quando foi ficando sobrecarregada, a gente foi sentindo cada vez ou mais cansaço, ou estresse, irritabilidade, processos de ansiedade, processos de depressão. Nós temos aí múltiplos fatores, que poderiam estar sendo agravados, principalmente agora por causa desse período. Nós já estamos em julho, então quando a gente pensa que de março a julho, a gente já tem um período de 4 meses que estamos aí buscando nos adaptar a essa nova rotina. Então, um dos pontos que é primordiais quando a gente conversa com as mães com relação à saúde mental é buscar, na medida do possível, estabelecer normas, rotinas no seu dia a dia, na sua vida. Esse é um ponto inicial, mas não vai ser somente isso, que a gente vai poder estar trabalhando.
Outros pontos, eles vão poder estar sendo trabalhados. A própria Organização Mundial da Saúde, ela pede para a gente tomar alguns cuidados. E isso vai não apenas para as mães, mas também para todos da família, né? É buscar tanto uma quantidade e qualidade de informações sendo necessárias, né? Não ficar vendo notícias com relação ao processo da pandemia do Covid-19 o dia inteiro, né? Buscar estabelecer um horário durante o dia para que você possa se informar. Por que que isso é importante, né? Essa rotina? Porque aí você vai ter aquele momento onde você vai se informar e durante os outros momentos do seu dia você vai ter uma maior condição exatamente para desenvolver outras ações do seu dia a dia, como o trabalho, como o estudo ou afazeres afazeres domésticos dentro de casa ou outros tipos de afazeres, né? Além desse processo da quantidade, é muito importante nesse momento a gente tomar cuidado com relação à qualidade das informações, buscar fontes seguras para ter informações, inclusive para que isso não gere medo, pânico, mais ansiedade, o que pode inclusive agravar o ponto da saúde mental. Nesse sentido, né? Procurar usar as redes sociais a seu favor. Nesse segundo tópico, qual é um ponto que a gente pode estar ressaltando, né? Como a gente está nesse processo do isolamento físico, muitas vezes a gente perdeu o contato com algumas pessoas e aí a nossa rede de apoio, nossa rede de contato, ela acabou ficando prejudicada por esse motivo, né? Então, quando a gente está falando com relação a usar essas redes sociais, é buscar fazer chamadas de vídeo, buscar entrar em contato com amigos e familiares a partir dessas redes sociais, buscando voltar a fortalecer essa rede de apoio. É muito importante, né? Inclusive nesse momento, para as mães que estão passando por esse momento, né, que tenham essa rede de apoio ou que busquem essa rede de apoio em conjunto com familiares, amigos, entre outras pessoas. Isso também ajuda a trazer um pouco, né, da lembrança da nossa rotina que estava antes, né, o ter o contato com as pessoas, mesmo que seja através das redes sociais, certo? No item 3, busca ou seja um ponto de apoio. Aí vai a partir da realidade de cada mãe, né? Essa rede de apoio pode ser formada, inclusive, a partir com vizinhos do prédio ou pessoas mais próximas nesse sentido, que possa ser contactado em caso de alguma necessidade. É claro que se essa mãe ela está observando que está muito pesado para ela essa rotina, ou que ela não está conseguindo, né, todos esses afazeres, é importante buscar uma rede de apoio, inclusive uma rede de apoio com algum tipo de profissional, como um profissional, por exemplo, da psicologia, para poder estar auxiliando essa mãe nesse momento. Quando a gente fala com relação a essa rede de apoio, é importante a gente saber, ou é importante saber que enquanto mães não é necessário dar conta de tudo, né? Algumas mães, inclusive, como eu falei no início, aumentaram as suas funções, né? Estão agora como mães, como professoras, de uma certa forma, precisando auxiliar os filhos nas atividades escolares, ficando mais tempo com essas crianças e também, junto com mais tempo com as crianças, tendo que trabalhar durante um outro período nesse sentido. E isso pode estar gerando sobrecargas nessa mãe, nesse sentido. Então, a partir disso, é procurar olhar, conversar com outras mães também é muito importante quando a gente fala com relação a essa rede de apoio, né? Procurar conversar com outras mães no sentido de escutar, de ver algumas dicas, de olhar alguns pontos, o que está sendo feito, outras mães também podem estar sendo feito e que pode te auxiliar nesse momento, né? Um outro ponto, né? Se observar, né, e dar atenção às suas necessidades. Esse é um ponto extremamente importante quando a gente fala com relação a se observar, né? Observar o seu processo interno, observar quais são as suas demandas, observar, como eu disse anteriormente, aquilo que dá conta, aquilo que não dá conta, procurar não se cobrar além da conta, né? Porque inclusive a culpa, essas cobranças, elas podem inclusive
acabar influenciando no processo da saúde mental, prejudicando a saúde mental dessas mães nesse sentido, né? Quando eu falo também da rotina, é buscar estabelecer rotinas com relação ao horário, tanto de levantar quanto para dormir, procurar não sair tanto da sua rotina que você já estava acostumada. Claro que dentro do possível, né? E isso cabe esse ponto da observação, né? Quais são as suas necessidades? Né? Procurar ver essa mãe a partir do seu núcleo familiar, se ela está sozinha em casa com essa criança, se existe um companheiro ou o pai da criança ou uma outra pessoa que esteja na casa e que também possa, de uma forma ou de outra, dentro da condição e da possibilidade, poder auxiliar neste cuidado. Por fim, né, é buscar realizar atividades de bem-estar e qualidade de vida. Lógico, tudo isso, né, dentro de casa, mas procurar olhar com relação ao cuidado de uma planta ou a realização de alguma atividade física dentro de casa, ler um livro ou assistir algum programa de televisão que goste ou realizar qualquer outra atividade, tocar um instrumento, que essa mãe goste de fazer e ter esse espaço, esse momento onde ela vai estar, poder ter esse momento que é para ela, né? A mãe ela também vai precisar de ter esse momento que é o momento que é dela, não apenas o momento do cuidar das crianças, mas o momento onde que ela também cuida de si mesma. É importante que a mãe nesse momento cuide também de si mesma, inclusive para que ela tenha uma melhor condição ou se sinta melhor para poder estar cuidando dos filhos nesse momento, certo? Nós temos algumas outras dicas que são importantes com relação à saúde mental, né? Que a gente pode estar passando aí para as mães que estão nesse momento de isolamento social, né? Primeiro ponto, não negar, né, a situação. É a gente ter a noção da realidade dessa situação, que situação é essa, né? Quais são os pontos que é possível fazer, inclusive, para se cuidar e proteger diante dessa situação. Buscar ter uma visão mais real da situação, né? Para que inclusive isso não gere pânico, não gere ansiedade, não gere outros processos de sofrimento que essa mãe pode estar passando, porque inclusive no caso das mães, há preocupação não apenas consigo, mas a preocupação também com os seus filhos, com o seu filho ou com os seus filhos nesse sentido, quando a mãe tem mais de um filho, né? A partir desse momento então que nós temos uma visão, ou temos uma noção mais realista da situação, a gente procurar exatamente observar com relação o que é possível fazer, tanto para se cuidar e proteger a si e aos seus filhos nesse momento, nesse sentido, né? Junto com isso, a gente trabalhar o processo de adaptação, né? Esse processo é um processo que está sendo muito cobrado de nós ultimamente, né? Como a gente vai poder se adaptar a essa nova vida, a essa nova rotina, aos novos horários, às novas atividades, dentro de outras coisas nesse ponto, né? A empatia, lembrando que quando eu falo da empatia, eu não estou falando apenas da empatia no sentido de eu olhar o outro com os meus olhos, nesse sentido, procurar entender o outro, mas também com relação, quando eu falo da empatia, eu estou querendo dizer também de pensar no outro, né? Quando eu realizo o meu cuidado, quando eu me protejo nesse sentido com relação ao Covid-19, é importante eu pensar não apenas no meu cuidado, na minha proteção, mas também no cuidado e proteção de outras pessoas que estejam próximas ou não de mim, nesse sentido, né? A responsabilidade afetiva. Quando temos esse ponto da responsabilidade afetiva, eu estou querendo dizer com relação, responsabilidade afetiva, ela entra com relação à minha responsabilidade afetiva com relação à minha pessoa, ao meu cuidado, ao meu processo de autoconhecimento, ao meu processo de observação, mas também com relação à responsabilidade afetiva com relação ao outro, né? Então, procurar estabelecer as relações principalmente dentro de casa, né, procurar estabelecer relações mais saudáveis.
quando eu falo de relações saudáveis, de maneira nenhuma eu estou querendo dizer que são relações perfeitas, principalmente quando a gente está dentro de casa, muito tempo em um ambiente fechado com várias pessoas, mesmo que essas pessoas sejam do nosso núcleo familiar, claro que vão poder acontecer alguns momentos ou de desavença ou de discussão. Mas dentro desta realidade é buscar ao máximo estabelecer essas relações saudáveis com as pessoas que estão próximas, com os meus filhos, com um companheiro, com outra pessoa que mora dentro da casa, nesse sentido, né? E por fim, a gente tem a inteligência emocional. Quando eu falo da inteligência emocional, é a gente buscar, né, realizar, ou a gente buscar fazer da melhor forma, ou lidar com a melhor forma, né? Com pessoas e com situações. Isso acaba não sendo uma tarefa muito fácil, não é mesmo? Por que eu falo com relação a isso? Porque quando a gente vai estar trabalhando a nossa inteligência emocional, eu também estou trabalhando com as minhas questões internas. Eu também vou precisar trabalhar com relação às minhas dificuldades, aos pontos que eu preciso melhorar, aos pontos que é importante para mim, enquanto pessoa, né, responsável ou enquanto pessoas dentro deste núcleo familiar, quais são ali as minhas funções, o que cabe a mim, o que não cabe a mim, o que é possível fazer para melhorar uma situação, inclusive também trabalhar a aceitação com aquilo que não cabe a nossa, né? Que não cabe a nós estarmos realizando nesse sentido, o que é nosso, o que é do outro, né? Nesse ponto. E estabelecer os limites. Né? Estabelecer os limites é extremamente importante. É importante a gente saber dos nossos limites, né? O que é aquilo que eu dou conta, o que é aquilo que eu não dou conta, né? O que vai ser necessário, inclusive, aquilo que eu não dou conta, mas vai ser necessário alguma outra pessoa para me ajudar, ou aquilo que eu não dou conta e eu não vou conseguir realmente fazer. A aceitação com relação aos limites também é algo que ajuda as mães a trabalhar com relação à saúde mental, porque muitas das vezes, principalmente as mães, ficam sobrecarregadas com processos de ideação, né? Da mãe perfeita, aquela mãe que consegue tudo, aquela mãe que dá conta de tudo, né? E isso não é a nossa realidade, ou isso não é a realidade nesse sentido, né? É importante a gente pensar quais limites nós temos, o que é que a gente consegue, o que é que a gente não consegue, inclusive trabalhar o nosso olhar solidário com relação a nós mesmos, né? Olha, tem coisas que eu não consigo, tem coisas que eu não dou conta, tem coisas que eu vou precisar de uma pessoa, ou tem coisas que é o meu limite, eu não consigo nesse sentido, certo? Aqui vai algumas outras dicas com relação à nossa saúde mental. Algumas eu já cheguei a comentar, vou só estar passando, e outras eu vou estar reforçando um pouco mais, né? Evitar os excessos de informações, principalmente informações como fake news ou informações que muitas vezes são sensacionalistas, informações que muitas das vezes podem ser passadas, inclusive com o objetivo de gerar ou medo ou se não o próprio pânico realmente. Procurar fazer planos para cada semana. Como a gente está nesse processo ainda de instabilidade, né, onde a gente ainda não está tendo uma data prevista para o final desse isolamento social e a gente até o exato momento, né, não estamos tendo um processo de resolução desse processo da pandemia, procurar realizar planejamentos e organizações mais curtos. Isso pode, inclusive, gerar uma sensação maior de conforto e até uma pequena sensação também de estabilidade nesse sentido, né? Então, às vezes a gente procurar fazer planar o que eu vou fazer um ano que vem, o que eu vou fazer daqui 2 ou 3 anos. Não, vamos procurar estar mais presente, estar mais no aqui, estar mais no agora. E quando a gente for realizar a nossa rotina, a gente pensar nessa rotina dentro dali um dia, 2 dias ou até no máximo uma semana. Com relação a essa parte dos planos, dessa organização, isso inclusive pode variar de pessoas para pessoas. Tem pessoas que se sentem melhor de fazer o planejamento do dia. Se você acha melhor fazer o planejamento do dia, faça o planejamento do dia. Se você prefere fazer o planejamento de hoje ou de amanhã, que assim seja, ou até no máximo
dentro de uma semana, ok? Procure realizar, né? Procure fazer o que você gosta. Então, é procurar estar desenvolvendo atividades, mesmo que seja, né? Eu falo como se fosse pílulas de felicidade ou pílulas de satisfação, que sejam pequenas as atividades, mas procure fazer alguma atividade que você se sinta bem, seja escutar uma música, que seja 5 minutos de descanso, de silêncio, né? Só você sozinha nesse sentido. Que sejam poucas, mas que você procure cultivar esses momentos de bem-estar e de qualidade de vida, tá? Interrompa pensamentos repetitivos e catastróficos. A gente não consegue evitar de que a gente tenha um pensamento, mas a gente pode conseguir lidar com esse pensamento de uma forma melhor. Né? Então, quando um pensamento, que for um pensamento ruim, ou for um pensamento, né, catastrófico, ou um pensamento muitas das vezes repetitivo, é importante a gente tentar evitar entrar inclusive nesse loop, né, que as coisas ruins estão acontecendo, que vão continuar acontecendo, nesse sentido. É procurar, chegou um pensamento que não é bem-vindo, nesse sentido, a gente pensa quase como se fosse uma visita que não é bem-vinda, né? Chegou a visita, não foi bem-vinda, você vai tentar lidar ali da melhor maneira possível, exatamente para que a visita, né, vá embora. Fazendo um paralelo com relação aos pensamentos. Chegou um pensamento, esse pensamento ele não é bem-vindo, ele não é um pensamento saudável, ele é um pensamento que ele não está te trazendo sentimentos, sensações boas, né? Então, o que a gente pode fazer com relação aos pensamentos, né? Procurar realizar alguma atividade que você gosta ou procurar realizar alguma outra atividade que seja necessário estar realizando, buscar pensar em outras coisas nesse sentido ou realizar alguma outra ação que possa te auxiliar a te desfocar deste pensamento que não está sendo um pensamento saudável neste momento, ok? Estabeleça atividades comuns e individuais. Esta é uma dica que eu acho extremamente importante, né? Mesmo no ambiente dentro de casa, é importante a gente buscar estabelecer atividades que é possível estabelecer com outras pessoas, até mesmo com os filhos próximos, né? Seja uma brincadeira ou seja alguma outra atividade em conjunto. Mas também buscar realizar as atividades que estão separadas. Esse é um dos pontos que eu observo no consultório que a maioria das mães tem dificuldade, é de fazer essa separação do que é ser mãe e do que é ser mulher ou que é ser indivíduo nesse sentido, né? Grande maioria das mães que eu atendo no consultório quando chegam, pegam este papel de mãe e acham que a partir dali é apenas mãe, não é mais nada, né, nesse sentido. E isso, inclusive, pode ficar muito sobrecarregado para essas mães nesse sentido, ok? Procurar exercitar, né, realizar atividades com o cérebro, tanto com relação aos jogos, leituras, claro que também isso é tudo dentro de um possível, né? E se também a pessoa gosta de fazer, porque talvez a pessoa não gosta de ler, mas gosta de realizar uma outra atividade, isso não é um problema, mas é importante fazer algo, né, que possa também estar estimulando o cérebro neste momento, né? Procurar aprender técnicas de relaxamento, nós temos aí múltiplas opções dentro, inclusive, da própria internet, assim como eu peguei e falei da outra dica da gente usar as redes sociais, né, a nosso favor, a gente também pode pensar com relação às atividades, à internet de uma forma geral, né, para realizar, escutar uma música mais relaxante ou fazer alguma outra atividade que possa estar ali trazendo esse momento de relaxamento. Por fim, reconhecer as emoções e sentimentos diante de toda a situação, entra naquele processo que nós já havíamos falado com relação ao autoconhecimento e à autoobservação. Só gostaria de citar, né, que essas dicas elas foram, né, distribuídas pelo Instituto Federal Catarinense. Por fim, eu quero falar de uma forma mais breve, porque a gente já vinha conversando sobre isso anteriormente, né, com relação ao processo de saúde mental infanto-juvenil, nesse processo de isolamento. Quando a gente está lidando diretamente com as crianças,
a gente pode falar com relação ao acolhimento, é buscar realmente acolher e escutar essa criança, com relação exatamente quais são os medos, as inseguranças, o que essa criança está pensando com relação a tudo isso. Claro que isso também vai variar da idade da criança, né? Esse é um ponto importante. E a partir desse processo do acolhimento, buscar realizar uma comunicação clara, objetiva e mais direta, tanto para informar quanto para conscientizar essa criança com relação ao que está acontecendo. Lembrando que a informação não é uma forma de gerar medo, muito pelo contrário, a informação é exatamente para poder gerar uma maior segurança nessa criança, nesse sentido. Então, buscar trazer as informações nesse sentido. Outro ponto que a gente pode usar também é com relação, conversar, com as crianças sobre os seus sentimentos, as suas emoções. Estabelecer para as crianças também rotinas, funções, atividades, mesmo neste momento da pandemia. A criança vai ter a hora para estudar, tem a hora de ir para a aula, a hora de estudar, a hora de dormir, a hora de comer, a hora de brincar. Isso é extremamente importante. Não deixar a criança, sem essa rotina, porque inclusive pode estar atrapalhando a criança nesse momento, Por fim, uma dica que eu acho que é bem interessante é buscar realizar essa interação com outras crianças e familiares familiares de maneira online. Então, auxiliar essa criança, a ter contato com amiguinhos da escola, com primos ou com outros familiares a partir do meio social, por uma chamada de vídeo pode ser interessante, para que essa criança também ela não sinta tanta falta da sua rotina, para que ela tenha ali, neste momento, que ela está interagindo com outra criança, contato, para que ela também possa saber como que os amiguinhos dela da escola estão, como que eles também estão lidando com isso, o que eles têm feito nesse período que eles não estão se encontrando na escola. Essas são algumas das dicas que podem estar auxiliando, porque é também uma das perguntas que eu tenho tido bastante no consultório, Como lidar com os filhos nessa quarentena? Buscando assim, dentro do possível, dentro da realidade de cada um, cuidar e estabelecer um processo de saúde mental, tanto das mães quanto das crianças neste processo de pandemia, tá certo? Eu espero que essas informações possam ser úteis para vocês. Eu agradeço a atenção. Tchau!